Olá pessoal, bem, nós queremos iniciar com vocês, a partir de agora, uma série de estudos a respeito dos fariseus. É isso mesmo, os fariseus, aqueles que viveram com Jesus lá em seu tempo e com quem Jesus teve uma série de divergências. Bem, um dos grandes erros da igreja, do cristianismo e dos teólogos em geral, é a forma como eles têm se referido aos fariseus. E por causa disso, fariseu é sinônimo de hipócrita. Até porque, segundo essas pessoas, o próprio Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Então, fariseu virou sinônimo de hipocrisia, de fingimento, de falsidade, e quando alguém é chamado de fariseu, ele se sente ofendido. Bem, a verdade é que se nós queremos viver a eternidade com Deus, com Jesus, precisamos hoje, nesse século XXI, ser um pouco mais fariseu. Calma lá, eu vou explicar tudo isso. Bem, o que é que você já leu sobre Jesus e os fariseus? O que é que você sabe basicamente a respeito dos fariseus? Com certeza é aquilo que você ouviu aí dos púlpitos da sua igreja. Então, olha, se prepare, porque o que você vai ouvir a partir de agora vai surpreendê-lo de uma maneira como você nunca imaginou. Bem, antes de falar sobre os fariseus e a maneira como eles se relacionaram com Jesus, eu quero falar um pouquinho a respeito da história dos fariseus. Resumindo, fariseu significa separado. Separado das impurezas, separado da contaminação do mundo e voltados para o estudo da Torá e, assim, zelosos em obedecer a Torá. A origem dos fariseus remonta a 200 ou 300 anos antes de Cristo, mas há algumas pessoas que afirmam que a origem dos fariseus se deu lá no exílio da Babilônia. Afinal, ali foram os fariseus que fundaram as primeiras sinagogas. Já que não havia mais o Templo de Salomão, os fariseus começaram a se reunir naquilo que eles chamavam de sinagoga. Inicialmente uma casa de estudo, mas que na verdade significa mais que isso, uma casa de oração. Então, por que surgiram os fariseus? Quem eram? Qual o objetivo? Bom, eles criam que o que estavam sofrendo no exílio da Babilônia era fruto de terem abandonado a Torá, de terem abandonado o Deus Israel. E assim essas pessoas, os fariseus, procuravam manter vivo o zelo pela Torá e também a sua obediência. Eles não permitiam que o estudo e a esperança das profecias messiânicas se perdessem com o tempo. E eles tiveram uma grande importância no desenvolvimento do judaísmo rabínico. Os primeiros rabis foram fariseus. O próprio Jesus, quando completou 13 anos de idade, esteve com os fariseus e os escribas, que eram chamados de os doutores da lei. E esses fariseus e escribas se maravilharam com o conhecimento que Jesus tinha da Torá. E ao longo dos evangelhos, a gente vê inúmeras vezes em que Jesus foi chamado de rabi, foi chamado de mestre. Olha, os primeiros missionários, os primeiros prosélitos da história foram fariseus. Andavam por todo Israel pregando aos seus patrícios sobre a necessidade da nação judaica se voltar para a Torá e aceitar o chamado dos profetas. Os fariseus foram os criadores daquele que seria um manual para um judeu viver no seu dia a dia, que é chamado de alahás. Que eram as alahás? Era um manual que continha um sem número de normas e regras para se viver o dia a dia que complementavam os mandamentos da Torá. Vocês já ouviram falar que há mandamentos que tinham centenas de regras com relação à sua observância. Bem, o povo gostava muito dos fariseus, porque eles falavam a língua do povo.
e todos compreendiam o que o fariseu queria falar de uma maneira muito fácil. Os fariseus gostavam muito de debater. Isso nunca foi um ponto de desavença entre eles. Geralmente, aos sábados, na sinagoga, eles iam para debater a respeito das Escrituras, a respeito da Torá, dos ensinos de Moisés. Há até um ditado que diz que onde há 2 judeus, há no mínimo 3 opiniões. Bem, eu quero aqui fazer uma pequena pausa para dizer para vocês que diferença entre os fariseus e as denominações desse século XXI, onde se alguém expressar uma opinião diferente, com certeza será excluído, porque não se admite divergências nas denominações desse século XXI. Há muitas indicações que nos mostram que Jesus pode ter sido um fariseu. Em inúmeros detalhes, em inúmeros pensamentos, Jesus era um fariseu. Jesus tinha muitas semelhanças com os fariseus. Jesus frequentava as sinagogas, isso era um costume farisaico, até porque foram os fariseus que fundaram as primeiras sinagogas. Só os fariseus pregavam e falavam nas sinagogas. Jesus teve a oportunidade de falar numa sinagoga quando ele leu a respeito dele mesmo uma profecia de Isaías. Somente quem era fariseu é que poderia fazer isso. Caso ele não fosse um fariseu, ele jamais iria ter a oportunidade de pregar dentro de uma sinagoga. Outro detalhe, Jesus acreditava em tudo que os fariseus acreditavam. Nesse ponto não havia divergências. As doutrinas de Jesus eram as doutrinas dos fariseus. Então, havia uma diferença? Sim, havia uma diferença. Qual era a diferença? Jesus era muito mais profundo no estudo e na maneira como ele colocava a Torá. Mais profundo que os fariseus. A diferença estava na maneira como Jesus interpretava a Torá, interpretava os profetas. Bem, as interpretações, sempre elas, sempre as interpretações. Também hoje em dia é conhecido como hermenêutica, e é por causa de interpretações que existem milhares de denominações cristãs, e essas denominações excluem pessoas que não tiverem a mesma interpretação que denominacionalmente essas religiões têm. Bem, o cristianismo tem os fariseus como o pior tipo de pessoas que conviveram com Jesus, mas isso, gente, não é verdade. Para que vocês possam ver que havia muitas coisas em comum entre Jesus e os fariseus, vejam lá o livro de Lucas, capítulo 13, verso 31. Diz o seguinte: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo a Jesus: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Vejam, os fariseus estavam interessados em proteger a Jesus. Será que Jesus e os fariseus eram tão inimigos assim? Bem, este é apenas o primeiro vídeo desta série que queremos fazer a respeito dos fariseus, para que vocês possam entender que todos nós, na verdade, precisamos ser um pouco mais fariseus do que somos e deixar até mesmo de chamar irmãos da nossa fé de fariseus, como se esses irmãos fossem as piores pessoas ali na congregação. Há muito mais coisas em comum entre nós e os fariseus do que você imagina. E nós vamos começar a falar sobre isso em nosso próximo vídeo. Bem, eu tenho certeza de que você irá entender algumas coisas a respeito dos fariseus de uma maneira bem mais clara. E ao final desta série, eu tenho certeza que você poderá dizer: puxa,
Eu nunca tinha imaginado que os fariseus, na verdade, eram assim. Que Deus então te abençoe e se prepare para você aprender um pouco mais a respeito dos fariseus.